Glória a Deus. Muito boa noite a todos, graça e paz do Senhor para o seu coração, seja muito bem-vindo. Eu tenho uma palavra muito simples, mas uma palavra muito poderosa para você. Sua vida nunca mais será a mesma por causa da palavra de Deus, amém? Eu queria que você lesse junto comigo só um versículo de Lucas, capítulo 8, o versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Eu vou ler mais uma vez. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que nós vivemos até aqui. Obrigado por esse tempo de louvor e adoração. Obrigado por esse privilégio, Senhor, que o Senhor nos deu de semearmos uma semente, uma oferta no maior projeto do universo, que é o reino de Deus. Muito obrigado, Senhor. Agora nós estamos diante da Tua poderosa palavra. Fala no nosso coração, Senhor, motiva o nosso coração. Não nos deixa, Senhor, desistirmos, pararmos no meio do caminho. Não nos deixa, Senhor, sermos vencidos pelas tempestades da vida, mas nos dá sabedoria hoje. Fala no nosso coração, ó Deus, e como igreja do Senhor, nós repreendemos toda a obra de Satanás, declaramos que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Declaramos que as obras do diabo já foram vencidas, em nome de Jesus. Se você crê, aplaude mais uma vez o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, não sei se vocês perceberam aqui, uma mudança bem radical. Olha só o que diz: chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, estamos perecendo. Então era uma tempestade terrível, não é? Porque esses pescadores experientes estão apavorados. Então eles estão dizendo: estamos morrendo. Então é uma tempestade muito violenta. Quando Jesus desperta, ele repreende o vento e a fúria da água, e tudo cessou e veio uma bonança. Sabe, uma mudança radical. Isso que eu vim profetizar na sua vida hoje, em nome de Jesus, amém? Uma mudança radical, de uma tempestade terrível, pessoal pensando que está morrendo, desistindo já, para uma bonança tranquila, em nome de Jesus. Quem recebe isso, amém? Então, uma mudança muito radical. Mas o que me tocou demais aqui nessa palavra, quando eu li esse texto, foi o seguinte: que os discípulos falharam, eles pisaram na bola aqui. Eles estão sendo testados por essa tempestade. Irmãos, as tempestades não são para nos destruir, elas são para nos testar, amém? Então, a gente vai sair delas, mas a gente tem que dar as respostas certas. Isso que eu quero falar com vocês hoje aqui, ok? Então, os discípulos falharam nesse teste, porque eles estão gritando para Jesus: Mestre, mestre, estamos morrendo. E Jesus dá uma dura neles. Ele fala assim: olha, onde está a vossa fé? Quer dizer, eles falharam em crer, falharam em realmente confiar no Senhor. Então, onde o medo prevalece, a fé vai embora, irmãos. Eles estão apavorados, eles estão com medo. Quem está me entendendo? Eles estão com medos aqui. Agora, escuta bem, a Bíblia diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a gente só vai vencer essas tempestades que estão aí nos ameaçando, colocando medo na gente, fazendo cara feia para a gente só vai vencer essas tempestades pela fé, amém, queridos? Agora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por que esses discípulos não tiveram fé? Porque eles estavam com medo, eles se entregaram ao medo. Então, Jesus tem que fazer esse conserto antes de dar esse milagre para eles. Quem está me entendendo? Então, se você está vivendo uma tempestade na sua vida, em qualquer área da sua vida, não é? Seja na área financeira, na área da saúde, na família, seja lá em qual área for, você está apavorado, está com medo, não vai acontecer essa virada radical, não é? Essa transformação dessa tempestade numa bonança. Precisa a gente fazer uns alinhamentos hoje aqui. Quem está me entendendo? Amém? Então, isso que Jesus vai fazer com eles, e eu quero fazer hoje aqui com vocês. Porque, irmãos, eu estou chamando essa palavra de as lições na tempestade. Você pode repetir isso comigo? Bem forte. As lições na tempestade. Porque nós vamos aprender essas lições com esses discípulos que pisaram na bola no começo.
Eles começaram mal, graças a Deus que Jesus conseguiu alinhar com eles, né? Eles entenderam esses 3 princípios aqui, por isso que eles tiveram aquela grande vitória, amém? Então, é isso que eu quero receber também, junto com vocês hoje. Nós vamos alinhar isso, nós vamos aprender com o erro deles, né? A Bíblia diz que, a Bíblia não, mas um dia eu li uma frase que dizia assim, que o inteligente aprende com o seu próprio erro, mas o sábio aprende com o erro do outro, não é? Então eu não preciso ficar errando para aprender, não é? Eu posso pegar o erro do outro e já aprender. Então nós vamos pegar os erros desses discípulos aqui, 3 erros, não é? Claro que Jesus corrigiu isso antes de dar a vitória, mas nós vamos pegar esses 3 erros para que a gente não pise na bola, amém, queridos? Na nossa tempestade. E pastor, eu não quero tempestade, irmãos, a tempestade é uma bênção, ela nos dá musculatura espiritual. Não tenha medo da tempestade, não fique apavorado, não. Nós vamos sair dessa tempestade, amém, queridos? Em nome de Jesus, vamos sair do outro lado mais fortes, não é? Vamos sair do outro lado, e quando a gente sair do outro lado, a gente não vai ficar com medo da próxima tempestade, porque a gente vai dizer, não, já venci o leão, já venci o urso, vou vencer esse também. E também a gente vai poder ajudar as pessoas que estão apavoradas, desesperadas, desistindo em alguma área da sua vida. Vocês estão prontos? Vamos então olhar esses 3 erros dos discípulos, e vamos então aprender com essa tempestade que eles viveram, as lições na tempestade. Então, primeira coisa aqui, irmãos, essa lição que nós temos que aprender com eles, temos que colocar em prática na nossa vida, nós temos que descansar na presença de Jesus. Repete isso bem forte aí comigo. Descansar na presença de Jesus. Olha o que diz aí Lucas 8:22. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele, Jesus, num barco, em companhia dos seus discípulos. Então, irmão, Jesus estava lá no barco. A presença de Jesus estava lá. Então, qual foi o primeiro erro dos discípulos? Pois, eles estão apavorados com a tempestade. Então, eles estão falando, vamos morrer, vai dar tudo errado, estamos perecendo. Olha só, com Jesus dentro do barco. O rei da tempestade, aquele que criou o vento e o mar, está dentro do barco e eles estão apavorados. Não, irmãos, não, por isso que Jesus está corrigindo isso. Por isso que Jesus dá uma dura nele. Cadê a fé de vocês? Por que vocês não estão crendo? Não é? Porque o primeiro erro que eles cometeram, eles não tomaram posse dessa presença de Jesus ali. Eles não descansaram na presença de Jesus ali. O próprio Jesus dá um exemplo muito legal, que no meio da tempestade, irmãos, ele vai lá para trás do barco e dorme. Por que ele dormiu? Porque Jesus estava descansando na presença do Pai, não é? Então, na verdade, os discípulos deveriam olhar para Jesus e fazer a mesma coisa. Se ele está tranquilo, se ele está descansando no meio dessa tempestade, é porque ele sabe que vai dar tudo certo. Nós não vamos ser vencidos por essa tempestade. Irmão, se Jesus está no barco da sua vida, você não pode ser vencido, não é? Se Jesus estava naquele barco não podia afundar, porque Jesus é superior à tempestade. Então a pergunta que eu quero fazer para você: você crê que Jesus está junto com você no barco da sua vida? Quem crê nisso? Não é? Porque, irmãos, às vezes eu penso que muitos não creem nisso. Puxa vida, o cara está apavorado, desesperado, ele quer desistir de tudo, porque ele não acredita que Jesus está na vida dele. Você crê que o Espírito Santo está aí na sua vida agora? Você crê nisso? Não é? O Espírito Santo é Deus, irmãos. É Deus, ele não é uma força, não é um poder. Ele é Deus, é o Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele vive dentro de você, aleluia. Ele está no barco da sua vida, irmãos. Sabe, ali com os discípulos, Jesus estava com eles. Isso já é maravilhoso. Mas agora, no Novo Testamento, depois da cruz, Jesus está em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe, então se a gente está apavorado em alguma área da nossa vida, Jesus está dizendo assim para a gente: ei, cadê a fé de vocês? Vocês não estão crendo que eu estou aqui? Que eu estou aqui no centro da vida de vocês, dentro de vocês, que vocês não podem afundar, que vocês são inafundáveis. Vocês são inafundáveis, vocês são invencíveis, porque eu estou aqui, eu estou na vida de vocês, aleluia, amém, queridos? Isso é muito poderoso, sabe? Quando eu converti, né, eu vivi uma neurose, porque eu não entendi o evangelho, não é? Então, eu pensava assim, que, cara, eu tinha que ser perfeito para eu receber as coisas de Deus,
não é? Eu não sabia, não tinha ninguém para me orientar nisso. Eu estava lendo a Bíblia, mas eu não conseguia entender direito. O que eu ouvia me parecia assim: para eu receber uma bênção de Deus, eu tenho que merecer. Era isso que eu entendia. Quando eu comecei a entender a Bíblia, por exemplo, um dos textos que revolucionou minha vida foi Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o Espírito Santo está em mim, apesar de mim, não é? Ele me salvou quando eu estava perdido nos meus pecados e delitos. Você entende? Não tinha nada a ver comigo, com as minhas obras, não tinha nada a ver. Irmãos, Ele está presente na minha vida, apesar de mim. Sabe, eu acho que tem crente que pensa assim: errei, então o Espírito Santo foi embora, agora eu vou ter que reconquistar o Espírito Santo de novo, para ele voltar para a minha vida de novo. Não, irmãos, eu quero te dizer que Ele está em você. Se você creu de todo o seu coração, quando você entregou sua vida a Jesus, você foi justificado. O que é isso? Você foi considerado justo. Ele bateu o martelo lá no céu, não é? Ele como o juiz do universo, pá! Justo, justificado, pois mediante a fé, não pelas suas obras, mediante a fé, tem paz com Deus. Significa, irmão, que você está de bem com Deus. Deus não está zangado com você, diga glória a Deus. Olha o que diz Hebreus 10:19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Entende? Então nós temos essa liberdade. A Bíblia nos exorta a sermos intrépidos nisso. Rapaz, eu vou entrar. Não vou ficar com medo do meu pai. Eu vou entrar, Ele manda eu entrar com intrepidez. Por quê? Porque eu fui justificado. Porque quando eu entro, Ele me considera justo. Aleluia. Então, irmãos, nesse lugar, nenhum mal pode nos atingir. Sabe, na presença de Jesus. E os discípulos pisaram na bola nisso. Jesus está lá, e eles estão gritando desesperados, porque eles estão morrendo, está tudo dando errado, nós vamos afundar. Não. E aí Jesus sacode eles, não é? O Davi, eu acho muito legal esse Salmo 89:15, ele sabia disso. Ele fala assim: como é feliz o povo que anda na luz da presença de Deus. Amém, queridos? Sabe, essa presença, olha o Abraão. É interessante, o Abraão, quando ele atingiu a idade de 99 anos, quantos anos? 99 anos, quer dizer, o cara já está velhinho, 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Quantos anos ele tinha? Qual era a tempestade do Abraão? Ele não podia ter filho, né? Na verdade, a dona Sara era estéril, e ele com 99 anos, ele deveria ter alguma dificuldade também, não é? Então, impossível uma tempestade. Agora, o cara é muito rico, ele é milionário, na verdade, o homem mais rico do mundo, e ele vai deixar toda a herança dele para o servo dele. Uma tempestade. Ele está em crise com isso. Aí quando 99 anos, o Senhor aparece para ele, não é? 99 anos. E o Senhor disse para ele assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, não tem limite para o meu poder. Eu sou todo-poderoso. E ele fala assim, ó: anda na minha presença. Te liga, eu estou contigo. Vai dar certo porque eu estou contigo. Não é? Essa tempestade vai passar porque eu estou contigo. Você vai vencer essa tempestade, você vai ter um filho, e através desse filho eu vou abençoar todas as nações na terra, apesar da sua idade, porque eu estou contigo. Te liga, eu sou todo poderoso e eu estou contigo. Irmãos, e o Espírito Santo está falando para nós hoje à noite: ei, eu sou todo poderoso e eu estou com você. Não só estou com você, eu estou em você. Isso é maior, irmão. Isso é mais poderoso. Não é? Não só estou com você nesse barco, mas eu estou dentro de você. Dentro de você. Não é? E nada vai me tirar de dentro de você. Nada poderá nos separar do amor de Deus, irmãos, que está em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Qual é a primeira pisada na bola dos discípulos? Eles não descansaram na presença de Jesus. Irmãos, eu quero te desafiar hoje à noite. Descanse nessa verdade. Onde você for, Jesus vai com você. Vai em você, melhor. Não é? Quando você for lá, sei lá, atrás desse emprego, ei, Jesus está em você. Não fica pensando, não, ninguém vai me aceitar, eles não vão com a minha cara. Não, irmão, Deus está em você. O brilho dos olhos do Espírito Santo está brilhando através dos seus olhos, aleluia. Todo mundo vai gostar de você, todo mundo vai amar você, todo mundo vai querer você nesse negócio, em nome de Jesus, porque Deus está em você, aleluia. Amém? Agora, a segunda coisa, segunda lição, segunda pisada na bola dos discípulos que Jesus vai consertar,
que Jesus vai alinhar. Ele quer fazer o mesmo com a gente hoje à noite, antes dele transformar essa tempestade numa bonança. A segunda coisa aqui, crer nas promessas de Jesus. Não parece tão simples, mas olha só a pisada na bola dos discípulos. Lucas 8:22. Aconteceu, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos, ok? Jesus está lá. E disse-lhes, o que Jesus vai dizer para eles? Passemos, repete aí, passemos. O que Jesus está falando com isso? Vamos passar juntos. Ele não diz assim, olha, passem, não é? Passem para outra margem do lago. Ele não fala isso, ele diz, passemos, eu estou junto. Não é? Irmãos, isso aqui é uma promessa. Passemos para outra margem do lago. Sabe, Jesus tinha empenhado a sua palavra a eles. Passemos para outra margem. Acabou. Uma promessa de Jesus é igual ao fato. Ele disse, está feito. Ele falou, está certo. Vai acontecer. E os discípulos, irmãos, esqueceram essa palavra. Esqueceram essa voz. Então eles estão ali no meio da tempestade, começam a gritar apavorados, querem pular do barco, estão desesperados, estamos morrendo. Porque eles esqueceram essa palavra, essa promessa. Eles deveriam ter pensado, rapaz, se ele disse passemos para o outro lado, meu irmão, aconteça o que acontecer, a gente vai chegar lá, não é? Se esse barco se arrebentar todo e se destruir todo, a gente vai andando para o outro lado. Ele já falou, está falado, vai acontecer. Quem está me entendendo? Então, irmãos, nós temos que, meditar nessas promessas de Jesus, ficar no nosso coração essas promessas. Tem que orar essas promessas, falando sempre essas promessas, não é? Então, por que os discípulos ficaram com medo e não tiveram fé? Por quê? Não creram na promessa. Não ficaram meditando, falando de novo a promessa. Qual a área da sua vida que você está vivendo uma tempestade? Não é? Ou então um grande desafio. Qual é a área? Irmão, você tem que pegar esses versículos, essas promessas, nessa área, e você tem que ficar falando, decora esses versículos, ora esses versículos. Quem está me entendendo? Ele disse, já era, né? Eu até anotei algumas promessas para vocês aqui. Uma promessa que eu amo, Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Algumas traduções falam planos, projetos, né? Então Deus, quando Ele te projetou, Ele te fez. Lembra quando Ele fala para o Jeremias, Jeremias, antes de você nascer, eu te chamei para ser um profeta às nações. Quer dizer, antes dele nascer, Deus desenhando Jeremias, então, colocando no Jeremias aquelas capacidades para ele ser um profeta. Quem está me entendendo? Aquelas habilidades para ele ser um profeta. O apóstolo Paulo diz, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, desde o ventre de minha mãe. Não é? Interessante isso. O José do Egito, ele era criança e ele sonhava aqueles sonhos que ele seria o líder mundial. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Irmão, antes de você nascer, o projeto de Deus nasceu na sua vida. Quem está me entendendo? Tem um projeto. Se você nasceu, tem um projeto para você. Quem nasceu aqui? Só os que nasceram. Então, se você nasceu, veio junto com você um projeto que você tem que descobrir em Deus, um plano que você tem que descobrir em Deus. Meu Deus, isso é poderoso demais. Então, olha só, eu é que sei que pensamentos, que planos, que projeto eu tenho a vosso respeito, Senhor. Pensamentos de paz, essa palavra aqui é shalom, que significa prosperidade, significa felicidade, significa um monte de coisa, a palavra shalom, significa pleno, significa completo, não é? Então olha só, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Meu Deus, que fim que você deseja? Pensa aí o fim que você deseja, pensa aí, fecha seus olhos agora, e pensa, nessa área, o que você espera que aconteça? Qual é o fim que você deseja que aconteça? Agora deixa eu te falar, olha para mim, deixa eu te falar uma coisa interessante. Esse sonho que você tem, ou seja, que é o fim que você sonha que vai acontecer, pensa, eu fecho meus olhos, não é? E eu vejo, irmãos, é o meu chamado, você tem o seu chamado, eu tenho o meu, não é? Mas eu vejo, uma grande igreja, eu vejo, né? Eu vou olhando por aí, só pegando as ideias, eu olho os supermercados, só pegando as ideias dos supermercados, não é? Sabe por quê? Porque tem uma promessa que eu tomo posse dela, não é? Um dia eu sonhei, né?
que eu estava assim, no chão, e estava tendo uma grande construção. Eu olhava para cima, meu Deus, mas era tão grande aquela construção, e as pessoas colocando os telhados ali, os trabalhadores. E eu, dentro do sonho, eu ficava olhando, meu Deus, mas isso aqui é gigantesco, meu Deus. Aí, de repente, chegava alguém comigo e dizia, me chama, pastor. E aí ele fazia alguma pergunta sobre a construção. Ou seja, era eu que estava coordenando tudo aquilo ali. Aí eu me acordei. Rapaz, aí eu cheguei a pensar que era palma, sabe? Né? Porque era uma grande construção lá, mas eu tenho que chegar à conclusão que não é lá, porque era muito maior, aleluia. Quem está me entendendo? Né? Então eu fico tomando posse desse plano de Deus para a minha vida. Agora veja bem, o Jó diz que, bem sei que tudo podes. O que é que ele pode? O que é que ele pode? E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então o que Deus planejou para nós, irmão, não pode se frustrar, vai se cumprir. Agora o que é que a gente tem que fazer? Qual que é a nossa parte? A nossa parte é a gente não se desligar dessa promessa, dessa palavra, do que Ele disse a nosso respeito, do que Ele nos fez ver, do futuro que Ele nos fez ver. A gente não pode desistir disso. A gente não pode ficar focado na tempestade, tão apavorado com a tempestade, e esquecer a voz de Jesus no nosso coração, o que Ele prometeu para nós. Entende? Não, mas está travado aqui. Não, vai ter que destravar, porque Ele disse, para outra margem, passemos para outra margem. Ele disse, acabou-se. Ele disse, já era. Amém, queridos? Muito bem, então a segunda coisa aqui, não é? Nós temos que tomar posse dessas promessas, acreditar nessas promessas. Eu gosto dessa promessa de Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmão, se ele não poupou o maior, que é o filho dele, o unigênito dele, que é o maior, é tudo, ele vai poupar o menor. Então pensa numa coisa aí muito difícil que você precisa que aconteça na sua vida. Pensa aí, né? Eu vou pensar aqui, puxa vida, a gente, com esse tamanho de igreja, a gente ter esse terreno gigante, com estacionamento gigante, com um prédio gigante, isso é muito difícil. Meu Deus, Ele me deu o filho dele, que é muito maior, incomparavelmente maior. Ele não vai me dar isso? Quem está me entendendo? Isso é uma promessa, que nós temos que tomar posse disso, irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, qual que é a segunda coisa que a gente tem que fazer para transformar essa tempestade nessa bonança? Fala aí para mim. Crer nas promessas. Então, dever de casa. Irmão, gasta tempo meditando, deixando essas promessas entrarem no seu coração, para que você aprenda a decorar, repetir essas promessas, orar essas promessas em nome de Jesus. Então Jesus fala para os discípulos, como assim? Por que vocês estão com medo? Não estou entendendo. De onde está vindo esse medo, rapaz? Ele está dizendo, por que vocês não descansam? Por que vocês não creem no que eu disse? Se eu estou aqui, descansem. Se eu disse, creiam. Quem está me entendendo? Entende a indignação e a incompreensão de Jesus por causa daquela incredulidade dele? Como assim, rapaz? Se eu estou aqui, se eu já falei, por que vocês estão apavorados? Tem alguém que se identifica com esses discípulos aí? Não precisa levantar a mão. Amém? E a última coisa para a gente orar, ok? A última coisa, confiar no poder e na autoridade de Jesus, ok? Descansar na sua presença, crer nas suas promessas e confiar no poder e na autoridade de Jesus. Outra pisada na bola dos discípulos, mas que Jesus vai corrigir. Então olha só o que diz aí Lucas 8:24. Chegando-se a ele, a Jesus, despertaram, Jesus estava lá dormindo gostoso no meio daquela tempestade. Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Aí, quando eles viram esse milagre, olha só, quando eles viram, irmãos, eles já estão andando com Jesus há um tempão. Isso aqui é Lucas 8. Eles já viram muita coisa de Jesus. Eles já viram Jesus fazer muitos milagres aqui, não é? Agora, olha o que eles vão dizer em Lucas 8:25. Quem é este? Quer dizer, olha só, eles não conhecem, eles não sabem o poder de Jesus, a autoridade de Jesus. Puxa vida, eles são discípulos de Jesus e eles não conhecem isso. Entende? Então eles não descansam na presença,
Eles não creem na promessa, na palavra que Jesus liberou para eles, e eles não sabem do que Jesus é capaz de fazer, e sobre o que Jesus tem autoridade para fazer. Então eles dizem: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Então eu quero responder isso para a gente terminar. Eu quero responder isso na palavra, na Bíblia. Essa pergunta importantíssimo: quem é Jesus para você? Quem é esse que dá uma ordem para o vento e o vento se acalma? Quem é esse, não é? Importante a gente saber isso, o que ele é capaz de fazer e o que ele tem autoridade para fazer. Então, eu quero responder isso. Então, a primeira coisa: este é aquele que está acima da natureza, das leis da natureza, não é? O Lucas fala assim mesmo: ele repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. O Marcos fala assim, ó, ele detalha mais. O Marcos diz o seguinte: despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. É esse, irmãos, é esse que está em você, amém, queridos? Que tem poder e autoridade, ele tem poder e autoridade sobre as leis da natureza, não é? Por isso que o Abraão, com 99 anos, engravida a Sara com 90. Ela já tinha deixado de produzir óvulo há muitos anos. Mas ele está acima do poder, das leis da natureza. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Por isso que ela engravidou, né? Quem é este? Este é aquele que está acima dos demônios. É interessante, quando eles chegam do outro lado, então, Jesus corrige esses princípios nele, eles entendem a presença, não é? Eles começam a lembrar da promessa, aí eles chegam do outro lado, eles começam a entender o que Jesus é capaz de fazer, eles começam a crer nisso, aí eles chegam do outro lado. Bonança, eles chegaram no propósito. Quando eles colocam o pé na terra, veio um endemoniado gadareno, quem lembra? Veio correndo em cima de Jesus e falou assim para ele, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Os demônios apavorados com a presença de Jesus. Nós sabemos como que termina essa história. Jesus repreende aqueles demônios, né? Eles vão parar lá nos porcos, e aquele homem fica completamente liberto. Irmãos, é este que está conosco, é este que está em nós, é este que liberou uma palavra. Ele tem poder sobre todos os principados e potestades. Quem está me entendendo? Não é? Ele despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Não é? Ainda tem crente falando assim mesmo: não, minha vida está travada, eu preciso fazer uma sessão de descarrego. É uma pessoa que não conhece a palavra, é uma pessoa que não entende a autoridade de Jesus sobre os demônios, sobre essas forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Quem está me entendendo? Então, quem é este? Este é aquele que está acima das enfermidades, né? Quando eles saem dali, que eles libertam o gadareno, aí eles encontram aquela mulher enferma, que só fez tocar nele. Ele não orou pela mulher, ele não falou, nem falou com a mulher, só da mulher tocar em Jesus, ela foi curada. Jesus falou assim: quem me tocou? Porque de mim saiu o poder, não é? Então, quem é esse? Esse é aquele que tem poder sobre a enfermidade, irmão. Não é? Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Nós temos que tomar posse dessa palavra, dessa promessa. Nós temos que ficar meditando nisso em nome de Jesus. Amém, querido? Quem é esse? Esse é aquele que está acima da morte, não é? Porque ele curou a mulher enferma e na sequência ele ressuscitou a filha do Jairo. Também ele ressuscitou o filho da viúva. Também ele ressuscitou o cara que já estava morto há 4 dias, que era o Lázaro. Ele tem poder sobre a morte. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Diga glória a Deus. E para terminar, quem é este? Este é aquele que está acima das nossas necessidades. Porque lá em Lucas 9, um capítulo depois, não é? Jesus viu uma grande multidão. E viu que eles estavam lá quase um dia. E Jesus se preocupou com eles, não é? E aí os discípulos: nós não temos como alimentá-los. E Jesus mandou então eles distribuir aqueles 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Irmãos, todos, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Meu Deus, tinha umas 15.000 pessoas ali, não é? Todos se alimentaram e sobraram 12 cestos. O que você não tem? Não, pastor, eu só tenho 5 pãezinhos e 2 peixinhos e a minha conta é 1 milhão. Quem é esse? Quem é esse de quem eu estou falando hoje? Esse é aquele que multiplica 5 pãezinhos e 2 peixinhos e alimenta uma multidão de 15.000 pessoas. Quem está me entendendo? Não é? Qual é o seu problema impossível? Qual é a sua tempestade impossível?
Eu quero que você medite nisso agora. Então fique em pé no seu lugar, vou chamar os pastores aqui. O meu alvo aqui com vocês hoje é orar por vocês e em vocês, ok? E com vocês também, amém? Vem os pastores aqui, todos os pastores, bem rapidão, por favor, precisa de louvor. Vamos cantar essa última música aqui, Iriel, que vocês cantaram, por favor.